Qual é a importância da capacitação profissional do terceiro setor? Só o amor à causa já é suficiente para gerir bem uma organização? Quem é que pode ajudar a gente com isso? Está começando o EnsinaCast. Começando primeiro o episódio de hoje do EnsinaCast, a gente tem a participação da fundadora do Instituto Ensina. Eu vou até ler aqui porque é bastante coisa. Fiquem atentos, ó. Educadora social, mestranda em gestão de organizações da sociedade civil e projetos sociais, consultora técnica na gestão das OSCs, mobilização de recursos, responsabilidade social e investimento social privado. Bastante coisa, né? Recebam, por favor, a Thaisa Paulino Damo. Bem-vinda, Thaisa. Oi, Dani, obrigada. Não quero parecer, né, que estou aqui puxando sardinha, nem puxando o saco, mas que projeto incrível, hein? Esse EnsinaCast vai arrasar. E obrigada pela oportunidade de eu ser a primeira participante. Brincadeira, né, gente? Sou a Thaisa, como a Dani falou, fundadora do Instituto Ensina, mas esse projeto em especial, ele está sendo dirigido, produzido, sonhado e planejado pela Dani e pela Maiara, que está aqui nos bastidores. Então, quando eu falo que é uma honra participar e ser uma convidada, é uma honra mesmo, porque nesse projeto eu só sou convidada, não participei, não construí, não criei. Então, parabéns para vocês, meninas. Eu só espero não estragar o programa, né, com essa minha voz linda e maravilhosa, né? Ninguém mais vai querer escutar. Não, a gente está aprendendo junto. Vou falar sério para a voz não dar aquele agudo e não furar o ouvido de ninguém. Combinado, então. Gente, depois vocês falam pra gente se teve algum problema desse tipo, viu? Thaisa, a primeira perguntinha do dia é o seguinte. A principal causa do Instituto é fortalecer outras organizações sociais, né? Como a gente costuma simplificar, é uma ONG que cuida de outras ONGs. Exato. Conta pra gente, Thaisa, como que surgiu a ideia da fundação do Instituto e com essa causa que é diferente do que a gente costuma ver por aí? Dani, sabia que eu acho que ninguém nunca me perguntou assim? E não foi combinado, hein? Mas, vamos dizer assim, a minha trajetória de vida, eu acho que eu sempre trabalhei como voluntária de alguma coisa. Então, desde que eu me entendo por gente, então, na infância, na adolescência, eu sempre fui voluntária em algum projeto social. Então, isso faz parte da minha vida e faz parte do que eu acredito que a gente tem que ter, né, como ser humano, como crescimento. Isso é uma coisa. E aí, depois de um tempo, tô casada, minha vida mais estruturada, conversando com meu marido, eu falei, olha, eu gostaria de fazer mais, trabalhar mais, não ser apenas voluntária de alguma coisa. Então, com todo o apoio dele, eu pude dedicar o meu tempo a construir um projeto. A ideia era construir um projeto social que realmente causasse um impacto positivo. A gente está em Mauá, que é uma cidade aqui do Grande ABC, então pensar num projeto social para realmente contribuir ali com a comunidade. Mas assim, Dani, acho que você, já convivendo comigo, você percebeu que eu gosto de estudar e queria aprender mais. Eu queria ter mais conhecimento para caminhar nessa empreitada, porque até então eu só era voluntária, esporádica. E aí fui fazer um curso de pós-graduação lá na FGV, que era gestão de projetos sociais. Mas até então eu não tinha ideia do que fazer, eu queria fazer. E ali conheci diferentes coordenadores, diferentes ONGs, diferentes projetos, mas teve uma professora em especial que ela falou dessa forma, que projeto social nasce do coração, mas projeto social não vive de coração, que as organizações precisam se fortalecer. E aquilo me marcou muito. Eu comecei a prestar atenção na minha trajetória e vi que não era de fácil acesso conteúdo para o terceiro setor. Eu lembro, Dani, que em determinado momento eu digitava no Google, assim, o que é OSC, o que é ONG, o que é OCIP. São termos técnicos que depois a gente pode até conversar aqui com o pessoal, mas são termos que fazem parte realmente do nosso dia a dia e eu lembro que eu não sabia diferenciar. E eu via no Google um monte de informação, tinha dificuldade de entendimento. Então, dentro disso, né, então, com essa inspiração da professora, entendendo que eu não tinha informações de fácil acesso, comecei a pensar, por que não fortalecer as organizações que já fazem um grande trabalho, para que elas aumentem o seu impacto? Eu lembro que as primeiras conversas, a gente
falava, nossa, eu quero que uma ONG que atenda 20 crianças passe a atender 50. Eu quero que uma organização que atenda 10 idosos passe a atender 100. De fortalecer essas organizações para que elas ampliassem os seus projetos. Então, começou aí. E essa trajetória de conhecimento, buscando parcerias. Tem uma parceria muito legal que a gente tem em Santo André com a FEASA, que é uma entidade de assessoramento, também me ajudou muito na construção do Instituto Ensina. E aí foi tudo sendo desenhado, planejado. Mas começou com essa sementinha que uma professora, que inclusive peço até perdão, que já até esqueci o nome dela, mas colocou no meu coração. Exato. A lição ficou. Você tá até que meio que respondeu a pergunta que eu já ia te fazer, que você saiu da fisioterapia, eu não falei, deixei isso para focar, porque você é fisioterapeuta, sua primeira graduação é de fisioterapia, e foi para o terceiro setor, totalmente diferente. Acredito que tem encontrado muita dificuldade aí de conhecimento, né, de informações sobre o terceiro setor. Você acha que isso também contribuiu para a criação do Instituto? Eu acho que, na verdade, essa dificuldade de encontrar esse conhecimento contribuiu, com certeza, e, na verdade, me impulsionou, né? Porque eu tive essa primeira ideia, né, inspirada, como eu comentei anteriormente, e aí essa dificuldade de encontrar conteúdo foi me... Nossa, acho que é exatamente isso que a gente precisa fazer, exatamente isso, porque eu queria que todo mundo tivesse fácil acesso. Hoje, a gente percebe, tem muitas outras plataformas, tá todo mundo, acho que... com essa oportunidade que a gente teve de acesso à internet, de cursos online. Então, a gente facilitou a nossa trajetória. Mas quando a gente começou a planejar o Instituto Ensina, não tinha tão fácil. Então, isso sim, com certeza contribuiu. E sim, sou fisioterapeuta de formação, tenho bastante saudade. Mas acredita, Dani, que quando eu trabalhava ainda como fisioterapeuta, eu... trabalhei muito com Pilates, né? Tenho muito carinho e saudade dos meus alunos, não sei Podia se dar umas aulas para o pessoal lá do sim, Instituto. Tenho bastante saudade, mas eu fiz muito trabalho de educação em saúde, trabalho de cidadania, mais ou menos nesse formato de multiplicar conhecimento. Então, eu fazia muito isso como voluntária. Já estava meio então, que já tinha aquela isso, semente ali. Eu falei, acho que é esse caminho mesmo. Deu certinho. Quando eu estava trabalhando com Pilates, eu até um tempo estava já me especializando porque eu queria multiplicar conhecimento. Então, formar professores. Então, acho que esse caminho de oportunizar acesso ao conhecimento, disponibilizar conteúdo, acho que já fazia parte de mim, independente da área, né? E essa é a missão do Instituto, né? Essa é a que eu sei que você sabe tá na ponta da língua. É contribuir para que as pessoas tenham acesso ao direito, aos seus direitos de cidadania, cultura, esporte, lazer, através do fortalecimento de outras organizações da sociedade civil. Aí, ó. E eu sei que para fazer isso, a gente trabalha com aprimoramento profissional. Antes a gente falava capacitação profissional, e aí dava a entender que as pessoas que trabalham no setor não eram capacitadas, não é isso, mas elas precisam ser aprimoradas. Exato. Conta pra gente qual é a importância do aprimoramento profissional para essas pessoas, para o terceiro setor? Acho que, na verdade, a importância é total como qualquer outro empreendedor. Então, quando a gente pensa numa empresa, né, uma empresa uma empresa que cresce, uma empresa que dá lucro, ela tem que ter profissionais qualificados, porque senão... Não é só o amor à causa que vai gerir bem uma organização. É como uma empresa qualquer, né? É como uma empresa. A gente fala, na verdade, a organização do terceiro setor, né, a gente pode... a associação ou a fundação, que é a característica jurídica de uma organização do terceiro setor. E aí, essa associação, ela pode ter diferentes apelidos, que a gente chama de ONG, que a gente chama de instituto, né? Mas essa organização, essa associação, ela é uma empresa privada, só que sem fins lucrativos. Mas esses sem fins lucrativos não significa que ela não deva gerar lucro. Até deveria, né? Ela deve, mas o lucro tem que ser investido no seu impacto social, né? O lucro, a diferença é que ele não pode ser dividido com os seus associados ou com os seus diretores. Então, ela é uma empresa. Certo? Então, ela precisa ser gerida como uma empresa. Obviamente que a gente tem características específicas do terceiro setor, né? E características até para a gente articular, né? Com o poder público, articular com outras empresas, com as empresas do segundo setor. Então, a gente precisa dessas características e entender quais são os caminhos para gerenciar a nossa organização da sociedade civil, a nossa OSC, né? Que tem um apelido de ONG.
Enfim, e a importância desse aprimoramento profissional é exatamente para que essa instituição ela consiga causar um impacto social positivo, ela consiga cumprir a sua missão, né? Como você falou, não é só do coração. Na verdade, ela nasce ali, ela está no coração, mas ela precisa de especialistas técnicos para cada setor, né? A gente percebe que muitas organizações, elas começam não pelo administrador. A ideia não nasce assim, nossa, eu vou administrar e construir uma empresa. Nasce daquele profissional que tem a experiência em lidar ali com a situação de vulnerabilidade. Então, pessoas que têm afinidade, sabe, projetos para criança, por exemplo, vai construir um projeto ali para criança, que vai cuidar muito bem desse seu projeto. Mas a parte administrativa, que fica atrás desse projeto, que sustenta esse projeto, que fortalece esse projeto, às vezes esses profissionais que lidam diretamente não têm essa experiência, né? Então, o Instituto Ensina, ele vem com essa bagagem para fortalecer esse profissional ou outro profissional, ou também dar esses assessoramentos, tirar dúvidas, conselhos técnicos e, enfim, diferentes outras coisas. Então, a pessoa, quando monta uma ONG, uma OSC, ou quando começa um projeto social, sem ter tudo isso muito estruturado, ela está querendo resolver um problema, né? Tem um amor a alguma causa ali, ou tem um problema na sua comunidade que ela quer resolver. E aí, no dia a dia, sente essa dificuldade, né? E é isso, na verdade. Eu acho que esse é o fator principal da maioria das organizações pequenas, né? A gente está falando aqui, normalmente, quem precisa mais desse aprimoramento profissional são organizações, vamos chamar de pequeno porte, que atuam, são organizações menores. Porque a gente conhece grandes instituições, e essas grandes instituições já têm os profissionais especialistas nessa área. Já são mais estruturadas, mais né? Obviamente que sempre existe momentos para aprimoramento, porque é uma ciência também que sempre tem conteúdo novo, e a gente vai se especializando. Mas, normalmente, essa nossa conversa se aplica principalmente nessas organizações de pequeno porte, que estão lá, realmente, lá nas periferias, que estão ali diretamente com a comunidade e que, sim, nasce porque ali, no meu bairro, na minha comunidade, eu percebi alguma demanda, eu percebi alguma vulnerabilidade, que está faltando alguma coisa. Né? Então, elas nascem. Tanto é que é esse o grande papel do terceiro setor, né? É oportunizar acesso a direitos sociais. Né? Então, a gente é essa ponte, que aquele cidadão que não consegue acessar o esporte, ele consiga. Que aquele cidadão que não consegue acessar momentos de cultura, consiga. Porque a organização da sociedade civil está ali, fazendo essa ponte que, juntamente com o apoio do poder público, né? Porque é nosso direito como cidadão receber cultura, exatamente. Esporte, lazer. Por isso que a gente, muitas vezes, faz essas parcerias com o poder público, para poder levar para a comunidade onde o poder público não está chegando. A gente é esse braço que consegue chegar até lá. O terceiro setor, ele preenche lacunas, né? A gente podemos colocar que ele preenche lacunas ou que ele expande, entendeu? Ele expande essa ponte também. Além de preencher lacunas, ele leva essa ponte a lugares que ainda, né? Não chegam, Não né? chegam. Entendi. Exato. Fala pra gente, Thaisa, quando alguém vai procurar a gente, uma organização ou um funcionário mesmo do terceiro setor, geralmente tem alguma dúvida específica ou tem algum curso que o Instituto já fez várias vezes, que sente que é ali que tem uma maior dificuldade? O que essas pessoas procuram? Olha, Dani, acho que a principal dúvida das organizações é como captar recursos, né? Isso que é o que mais tem mais dúvida. difícil, né? É a parte mais difícil. Só que esse captar recursos existem diferentes formas, diferentes jeitos, né? É óbvio que tem toda uma estrutura de planejamento institucional que precisa ser feita para que as pessoas consigam planejar ações para essa captação de recursos ou planejar futuras parcerias, né? Parcerias com empresa privada, parcerias com o poder público ou ações esporádicas para captação de recursos. Mas eu acredito, né, que a maior dúvida é captação de recursos. Mas quando começa a destrinchar a captação de recursos, eu tenho dúvida em como conseguir essa certificação. Nossa, eu tenho dúvida de como adequar meu estatuto. Vai percebendo que tem outras coisinhas que precisam estarem estruturadas para que a organização consiga captar recursos. Nem sempre é tão fácil assim, né?
né? Só faz aquilo ali, você vai resolver. E tem muito senso comum, né, Dani? Eu já ouvi, assim, nossa, então eu sou uma ONG, eu posso... Não, opa, empresa, eu posso já fazer parceria com você que você vai abater do imposto de renda? Ah, não é bem assim. Tem coisas que são assim, mas também... Ah, eu sou uma ONG, eu posso fazer não sei o quê. Eu posso bater lá na prefeitura e falar, prefeitura, ajude aqui meu projeto. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Tem toda uma estratégia, tem todo um caminho que precisa ser trilhado, projetos que precisam ser aprovados. Então, tem esse senso comum também, né? E você percebe muita dúvida quanto a isso. São regras, são leis específicas, são Exato. diretrizes específicas para o terceiro setor, assim como a prefeitura, o governo do estado tem o deles, as empresas têm as delas. Exato. Né? A gente tem, assim... A gente fala assim, a gente articula e conversa com todo mundo, né? Tem as nossas próprias características de uma organização do terceiro setor, mas eu tenho que entender segundo setor, tenho que entender primeiro setor, porque eu me articulo com eles também, né? Então, a gente acaba tendo uma demanda bem grande de conhecimento e de dúvidas, né? Também. E o Instituto Ensina usa da sua missão para acabar tirando essas dúvidas, né? Ai, sim. Através de seus projetos, dos seus programas. Queria que você falasse para a gente... rapidinho, fácil de entender, qual a diferença entre projeto e programa e quais são os principais projetos e programas do Instituto? Quando a gente pensa em programa, é um trabalho contínuo, né? O projeto, ele tem começo, meio e fim. Então, eu vou fazer um projeto agora, um evento, já que a gente está falando de captação de recursos, né? Então, vou fazer um bazar. Então, eu vou fazer um projeto para o bazar. Ele tem começo, meio e fim. Nesse projeto, eu vou entender qual é o objetivo, o que eu quero arrecadar e quais são as estratégias que eu vou conseguir... Esse é um projeto. ...para atingir. Esse é um projeto específico, pontual. Tem projetos maiores. Normalmente, a gente escreve projetos para fazer parcerias, mas são projetos de 1 ano e meio, 2 anos. Mas é entender que tem começo, meio e fim. E o programa, ele é contínuo, né? O Instituto, a gente desenhou ele em formato de programas para poder ficar mais claro, para poder passar a informação e até para a gente articular com os apoiadores, com a sociedade civil e com as organizações de forma mais didática, né? Então, a gente pode pensar que o Instituto Ensina assim, é uma organização que nasceu para fortalecer o terceiro setor. Então, essa é a nossa missão. Como a gente faz isso? Para fazer isso, a gente desenhou diferentes programas. Então, a gente tem um programa chamado Sustentando Capacitações. E esse programa, ele engloba o quê? Os treinamentos, os cursos. Então, anualmente, a gente faz um planejamento de cursos, de treinamentos, de assessoramentos para os profissionais e os colaboradores do terceiro setor. E a gente faz esse planejamento muito baseado nas dúvidas que as organizações têm. Era isso que eu já ia perguntar. Como que vocês falam, esse ano tem esse curso? A gente traz entende muito a demanda das organizações. Então, a gente cria, né, e fortalece alguns projetos dentro do nosso programa contínuo de treinamentos, né, que é o Sustentando Capacitações. Aí a gente também oferece um outro programa chamado Redescobrindo Raízes, que ele nasceu por quê? A gente identificou que muitos colaboradores, né, do terceiro setor precisam também daquele momento de autoconhecimento, momentos de inteligência emocional. Primeiro, lidam com muita vulnerabilidade e são agentes incríveis. Eu falo que são anjos, que eles levam as oportunidades, lidam diretamente com as dores, com as mazelas. Estão de frente ali com um grande problema. Não deve ser um trabalho fácil, né? Você lida com problemas, assim, que você muitas vezes não vê solução. Não vê. E eles estão lá todos os dias, né? A gente pensa, nossa, eu ajudei pontualmente. Mas quem está ali lidando com as dores da comunidade diariamente são esses colaboradores. Por isso que a gente tem que fortalecer cada vez mais esse trabalho. Só abrindo um parênteses, né, Dani? Se é uma causa que eu gosto, por exemplo, criança e adolescente que sofreram agressões. Eu não sei lidar diretamente com isso, mas tem grandes pessoas trabalhando com isso. Então, se eu não consigo resolver esse problema de forma pessoal, por que eu não colaboro quem faz? Que faz de forma séria? Porque vai ajudar. Porque a gente não pode fingir que esses problemas não existem. É né? verdade. Então, eu posso colaborar com isso. Mas aí, voltando, Dani... Tem o Ser Mais Eu. Tem o Ser Mais Eu, que é esse programa de inteligência emocional, para fortalecer esses colaboradores. Então, técnicas de coaching, palestras, então também de diferentes temas. É um programa anual também, e que a gente planeja de acordo, do mesmo formato, né, com as demandas dos colaboradores, das organizações, a gente faz um cronograma de trabalho dentro disso, né? A gente tem um outro programa que é o Espalhando Sementes. O que a gente percebeu nesse nosso caminho?
que a organização tem uma missão principal. Então, já que a gente trabalhou bastante aqui tema de criança e adolescente, então a organização trabalha com criança e adolescente. Essa é a sua missão principal. Mas ela pode, em determinado momento, perceber que precisa trazer alguma coisa, um apoio para os pais. Né? Então, o Instituto Ensina, né? Eu estou percebendo que as mães estão com uma dúvida em tal tema. Não é porque trabalha com criança e adolescente que não pode estender, fugir disso um pouquinho. E fechar os olhos para os outros problemas, né? Só que, às vezes, a organização não tem o quê, Dani? Não tem braço para isso. Eu já tenho ali a demanda da minha missão, mas eu percebi um outro problema que está ali acontecendo. E aí, às vezes, acontece que o Instituto Ensina faz essa parceria e leva o profissional, ou é um curso, ou é uma palestra, né, para cada formato, para cada necessidade. De acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade. Aí a gente leva aquele tema. Então, às vezes, temas de mulheres, temas de... O legal é que é bem dinâmico, né, Thais? Não é alguma coisa engessada. Não é. Tem que se encaixar, não. Os programas que se encaixam naquela realidade. Não a realidade se encaixa nos programas, né? Por exemplo, a gente fez agora... Nem sei, pode falar, mas que já deve ter passado quando for lançado, né? Mas uma parceria com o Sebrae. Não é nossa missão principal fazer um projeto para mulheres empreendedoras. Mas o que a gente fez? A nossa parceria com o Sebrae se estende para as mulheres beneficiárias ou suas familiares de organizações da sociedade civil, das ONGs. Então, a ONG trabalha voltando com criança e adolescente, mas ela vai dar uma oportunidade para as mães fazer um treinamento através da nossa parceria com o Sebrae, por exemplo. Né? Então, esse é um exemplo prático do Espalhando Sementes. Então, a gente leva palestra de Dia da Mulher e por aí vai. Diferentes temas, como você falou, é bem dinâmico. Um outro programa, a Rede Ensina. A Rede Ensina. A gente colocou, né, nesse formato de programa que vamos dizer assim, é bem personalizado, vamos chamar assim, né? Então, a gente pode multiplicar conhecimentos para o terceiro setor, que essa é a nossa missão, e a gente faz isso para organizações de Mauá, Santo André, de São Paulo, já tivemos treinamento com pessoas de outros estados, então a gente faz isso, mas a gente não quis perder uma característica regional. Fora do Brasil, isso a gente chama de... organizações comunitárias, né, que fortalecem ali sua comunidade. Então, é um pouco disso. Então, a Rede Ensina é com esse olhar regional. Fortalecer a rede das organizações que atuam em Mauá. Para a gente não perder a demanda, a necessidade que eles têm. Né? A gente traz temas de captação de recursos, por exemplo. Mas ali, aquela rede, aquelas organizações precisam de um outro tema específico. E se a gente não estiver perto, não tiver uma escutativa, não estiver ali junto, a gente não percebe. Né? Então, a Rede Ensina é para trazer essa característica, sabe? Esse carinho, esse olhar regional para as nossas organizações. Então, a gente tem as organizações que fazem a parte da Rede Ensina Mauá. Né? E ali vai ser pensado projetos e ações específicas para elas. Né? E... vamos crescer, vamos ter uma Rede Ensina ABC, uma Rede Ensina São Caetano, mas esse principal, né? Essa característica principal, esse olhar ali para aquela comunidade e a necessidade das organizações que fazem parte ali. Trabalhar em rede fortalece umas às outras, né, Thais? Exatamente, Dani. Fortalece uma outra. Além, obviamente, de trazer esse assessoramento mais personalizado e cursos mais personalizados, traz essa troca entre elas. A rede conversa com a rede. Eu fico muito feliz quando eu vejo elas trocando. Olha, recebi uma doação aqui, vai para você, ou vai para não sei quem, ou vai para não sei lá, vai para uma outra organização. Elas trocam parcerias, trocam profissionais. É uma rede ajudando, porque, no fim das contas, não é a criança de uma organização, não é o idoso, não é... a criança de todos nós, entendeu? O problema é de todos nós, só que cada uma está atuando em um ponto específico, mas o problema ali da vulnerabilidade e a falta de acesso, né, a esse direito social é de todos nós. Então, elas estão ali se fortalecendo enquanto rede. Né? Isso é especial. Eu já ouvi as organizações falando que antes o Instituto Ensina não tinha essa troca entre elas. Às vezes, organizações que estão em Mauá já há décadas não se conheciam, não se conversavam sobre isso. E o Instituto possibilitou essa troca, né? Isso dá um orgulho, não é? Tem até um momento, assim, que eu achei muito curioso, que são duas organizações que trabalham há mais de 20 anos no município e elas se conheceram no café. Nossa, a senhora é não sei quem, a senhora é não sei quem, se conheceram ali. Né? A gente já viu, Dani, inicialmente alguns movimentos assim na região, né? Mas sempre assim, por exemplo, ou as organizações que já são...
deixa eu ver como é que eu chamo, registradas em conselhos. Então, o Conselho de Assistência Social, por exemplo, as organizações que têm aquele registro já se trocaram, já se conhecem. A organização que faz parte do Conselho de Defesa de Direito de Criança e Adolescente se conhecem. Mas tem outras atuando que não fazem parte do Conselho. Então, não troca. Ou as organizações que fazem parte lá do Programa de Segurança Alimentar, às vezes se conhecem. Mas nunca todas interagiram ao mesmo tempo junto. Óbvio que a gente ainda não chegou no nosso... Acho que não tinha ninguém assim para... mas já dá essa oportunidade, desse olhar geral e tentar juntar todo mundo. O Instituto veio para organizar isso, né? Queremos. Um projeto que é voltado exclusivamente para as organizações da rede é o Doa Mauá. Esse ano a gente vai entrar no 3º ano. Os 2 primeiros anos de pandemia, que não foram fáceis. Não foram. Né, tá, essa vai ser a 3ª edição do Doa Mauá. Eu queria que você falasse pra gente sobre esse projeto. Que a gente roda a cidade inteira com ele. Fala um pouquinho pra gente. O Doa Mauá, como a Dani falou, a gente mobiliza as organizações que fazem parte da Rede Ensina. Porque é um programa regional. É um projeto regional. É um projeto, vamos dizer assim, é uma campanha comunitária. É estimular que a comunidade doe para a sua comunidade, tá? E o Doa Mauá, por sua vez, ele faz parte de um movimento global, um movimento por uma cultura da doação, que é o Dia de Doar. No Brasil, o Dia de Doar é mobilizado, estimulado pela BCR, que faz parte de um movimento que começou lá nos Estados Unidos, né, o Giving Tuesday, que estimula no mundo inteiro a cultura da doação. Então, o Doa Mauá, ele tem essa característica principal, é estimular a cultura da doação, estimular a cultura da solidariedade. Então, quando a gente fala doe. Doe para sua causa, doe para qualquer lugar, mas tem essa cultura, tem o hábito na sua vida de doar. A gente percebe que em outros países as pessoas já têm isso, nos Estados Unidos principalmente. Dentro do seu orçamento doméstico, alguma parte já é para doação. Aqui, a gente tem a característica... Não faz parte da nossa cultura, né? Não faz parte. Nós somos muito solidários. Quando nós somos chamados, a gente trabalha com a doação de forma reativa. Então, a ideia, o sonho, não só do Instituto Ensina, mas acho que de todo esse movimento, é que a gente tenha uma cultura ativa de doação. Então, ele tem essa bandeira principal, né? Aí, dentro disso, a gente estimula a doação para a comunidade de Mauá, que são as organizações de Mauá. Então, a gente faz todo um movimento para falar sobre doação e sobre solidariedade. Então, tem treinamentos específicos de campanha de marketing, de campanha de como construir uma campanha, de como falar sobre sua causa. Então, a gente começa a fazer esse treinamento com as organizações, constrói uma plataforma de doação que a gente divulga para que as pessoas conheçam as causas, que a gente chama, né? E que elas escolham uma causa para doar. Então, tem esse outro objetivo específico, vamos chamar assim, né? O bacana do Doa é que ele mostra que a gente não pode doar, não precisa doar só dinheiro. Que às vezes a pessoa fala, mas eu não tenho dinheiro. Mas a gente dá outras oportunidades, né, Thaisa? Eu gosto do Doa que eu posso falar assim, ele transborda. Então, alguém conhece uma organização, teve afinidade e chegou nessa organização por conta do Doa Mauá, porque a gente divulgou essa ONG, né, essa organização, mas só que não ficou ali aquela doação pontual, se transbordou ou para um voluntariado, ou para uma doação recorrente, ou para suprir uma necessidade que eles perceberam ali que pode. Então, acho que isso é o mais legal, esse transbordamento. E doação é exatamente o que você falou, Dani, não é só dinheiro. É óbvio, gente, que as organizações precisam de recursos financeiros. Porque precisam investir na sua gestão, elas pagam luz, pagam... diferentes contas, outras né? coisas, as contas, né? Chegam todo mês, como para qualquer pessoa, para qualquer empresa. Isso. E para os seus projetos também, né? Porque tem o seu Exatamente. projeto e aquele projeto custa. Mas muitas, às vezes, precisam de um voluntário. Olha, a gente está aqui falando de comunicação, estamos aqui no EnsinaCast. Muitas têm dificuldade em criar planos de comunicação, estratégias de comunicação, estratégia de marketing. Material de comunicação também é difícil, não são todas que têm essa oportunidade. Então, quando a gente fala de doação, sim, não só dinheiro, mas a gente pode doar tempo, talento, experiência, tudo. São várias maneiras, né, de ajudar. Formas. Encontre a sua. Thaisa, já me sinalizaram que o nosso tempo está acabando. Gostaria de agradecê-la. Mas antes, eu gostaria de te perguntar, por que Mauá? Olha, como eu falei, né? Eu comecei... eu morei muitos anos em Mauá. Fui embora de Mauá para fazer faculdade, voltei para Mauá. O meu marido também nasceu em Mauá. A gente não mora em Mauá, mas trabalhou muito em Mauá.
Mas eu vou falar uma coisa que eu usei até de exemplo, que minha avó trabalhou muitos anos em Mauá. E ela fala assim, nossa, Mauá foi tão bom para mim. O meu marido é muito feliz por ter trabalhado muitos anos em Mauá. Mauá foi tão bom para eles, Mauá foi tão bom para mim. Então, acho que eu preciso retribuir todo o carinho que eu recebi de Mauá, fazendo isso, doando o meu tempo, doando o meu talento e ajudando as organizações ali da região que, por sua vez, vão ajudar toda a comunidade. Acho que é para isso. Acho que é um sentimento de gratidão também. Que lindo isso, Thaisa. Né? E gratidão acho que é um bom sentimento para a gente poder acolher no coração, né? Exato. E todo mundo pode, não é só quem trabalha numa OSC, quem trabalha no terceiro setor que pode ser grato, né? Exato. Thaisa, muito obrigada. Falando em gratidão, muito obrigada pela sua participação hoje no nosso piloto, nosso primeiro programa do EnsinaCast, com a sua participação. E a voz ficou boa, não ficou fina? Ficou ótimo, gente. Depois falem pra gente se ficou tudo certo. Gostaria de convidá-los e agradecê-los por sua participação aqui, pela sua audiência e também para ficarem de olho, como eu disse lá no começo, no @Instituto Ensina, lá no Instagram. A gente vai dar todas as informações sobre o Instituto, sobre a Rede Ensina, sobre esses projetos que a gente falou, tem tudo lá. Então, fica de olho que a gente vai ter sempre novidades. Dani, eu acho que a gente não pode esquecer a EcoTV, que é um parceiro do Instituto Ensina há muito tempo. Exatamente. Dá oportunidade para que as organizações falem de seus projetos e está cedendo todo esse espaço aqui, estrutura para a gente, né? Isso mesmo, é um dos parceiros, inclusive, para o Doa Mauá, que a gente falou bastante aqui. Né? As organizações vêm aqui, vêm fazer as suas entrevistas, falar sobre seus projetos. É muito importante. Sabe? Obrigada, galera. Obrigada pela... Dani tá olhando ali, todo mundo atrás do vidro. Então, falando, vai, acabou, chega! Então, enquanto a gente não tá no próximo episódio, acesse @Instituto Ensina e também fique de olho lá no nosso Spotify, no nosso YouTube, enfim, tem todas as informações lá. Até o próximo, gente. Obrigada. Obrigada.